salve guerreira, tudo bem com vocês? Professor Silvio na área, meu amigo. Mais um bloquinho falando a respeito dos estabelecimentos penais. A O7. Se liga, malandro, a gente parou aonde? Estavam falando nós das transferências compulsórias. Lembrando que antes disso a gente estava falando da superlotação carcerária, não se perde não, hein? Falamos disso daqui, não foi? Agora a gente vai falar da transferência compulsória dos presos, lá do artigo 86. Transferência compulsória quer dizer que o vagabundo não quis ser transferido. Olha só, pode um preso de um estado da federação ser transferido para outro estado da federação ou até mesmo a prisão federal? Será que pode? O cara cometeu, por exemplo, aqui, ó. Vamos dar um exemplo. O cara cometeu um crime e foi sentenciado em Goiás. Pode ele ir cumprir a pena, por exemplo, no Distrito Federal? Resposta. Ou até mesmo cumprir essa pena aqui, ó, numa penitenciária federal? Penitenciária federal? Resposta: sim, pode. Isso é a transferência compulsória de vagabundos de apenados, tá certo? Então vamos lá. Olha só, o que acontece? Qual é a ideia disso aqui? Se for pena privativa de liberdade de um estado, pode ser executado em outro estado, outra mesma União, pode. Então vamos lá, ó. Se for pena privativa de liberdade, cadeia. Se for pena privativa de liberdade de um estado, pode ser executada em outro estado. Em outro estado. Pode? Pode. Ou até mesmo na União, a penitenciária federal. Ou até mesmo na União. Olha só, estabelecimento penal. Tá certo? Então pode. Beleza? Pode sim. A gente sabe que pode. Beleza? Claro, a regra é no local lá da infração, tá? Beleza? Tá. No caso, se for a União, no caso da União, estabelecimento penal federal. Ó, vou colocar aqui, ó. Estabelecimento penal federal. Estabelecimento penal federal. Se for do caso da União, que são estabelecimentos penais federais, o que pode acontecer? Ó, pode construir estabelecimento em local distante da condenação, quando houver o quê? Interesse da administração pública. Então, olha só, pode, vou colocar aqui, ó, construir estabelecimento em local distante. Em local distante mesmo, né? Da condenação, ó. Da condenação. Justamente para separar o cara, né, da condenação. Beleza? Aí fala, ó, quando houver o quê? Quando houver interesse da segurança pública, exemplo Marcola, né, da segurança pública aqui em Brasília. Esse é um exemplo aí de interesse da segurança pública ou mesmo do condenado. Às vezes o cara está ameaçado, ele consegue ver isso daí, ou do condenado. Beleza? Vamos mais uma observação aí, olha só. Conforme a natureza de cada estado, pode os presos também ser liberados e egressos em obras públicas, ou aproveitamento em, sei lá, terra ociosa. Tá certo? Então, olha só. Vou colocar assim, ó. Vou colocar bem assim, ó. Conforme a natureza de cada cadeia, cada unidade prisional, ó. Conforme a natureza de cada unidade prisional, conforme a natureza de cada unidade prisional, poderá trabalhar presos. Poderá trabalhar presos que sejam liberados
ou egressos. Eu nem vou colocar unidade prisional, vou colocar cada estado mesmo. Colocar cada unidade da federação. Cada estado, conforme a natureza de cada estado, pode aquele preso que acabou de ser liberado, vou chamar ele de egressos liberados, vou colocar aqui, ó, e mesmo os egressos trabalharem lá. Só que olha só, tem que trabalhar como? Tem que trabalhar em obras, vou colocar aqui, ó. Esse trabalho aqui tem que ser onde, ó? Tem que ser onde? Tem que ser, ó, em obras e... Vou colocar obras públicas, né? Pode ser em obras públicas, exemplo, pavimentação de asfalto, uma construção. Eu estou falando dos liberados ou egressos, tá? Ou aproveitamento em terras ociosas. Ou aproveitamento em terras ociosas. O Estado tiver uma terra ociosa, coloca para o preso trabalhar. O ex-preso, né? Ele é liberado. Tá, beleza. Então, conforme a natureza de cada Estado, pode trabalhar liberados e egressos em obras públicas ou em aproveitamento em terras ociosas. Beleza? Se você ver isso na prova, é tranquilo. Beleza? E a última observação aqui, e não menos importante, fala assim, ó, que a autoridade administrativa, vou colocar aqui, ó, autoridade administrativa, essa autoridade administrativa, se ela requerer a quem? Ao juiz competente, beleza? Pode requerer ao juiz competente que determinado preso seja alocado em estabelecimento mais adequado. Vou dar um exemplo, estabelecimento adequado. Mas, ó, lembrando aí que é requisição, requerimento. Tá? Requerimento aí, o diretor da cadeia pode requerer que seja readequada a condição do preso. Às vezes o cara ele percebe que o preso... Eu já vi casos assim, o preso está cometido uma doença gravíssima e a cadeia ela acaba sendo um peso a mais na cadeia. É difícil segurar um cara lá assim. Condição humana deteriorando. Aí ele vai requerer ao juiz para reenquadrar esse cara em estabelecimento adequado. Pode acontecer também. Beleza? Então olha só. E sobre estabelecimentos penais? Beleza. Agora que é importante, ó. Os tipos de estabelecimentos penais que nós temos. E essa aqui tem grande incidência em prova, tá? Os tipos de estabelecimentos aí. Então vamos lá. Estabelecimentos penais. Nós temos a penitenciária, colônia agrícola industrial similar, casa do albergado, centro de observação, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e a cadeia pública. Isso aqui, ó, chances altas de cair em prova. Chance altíssima. O pessoal gosta disso daqui. Então esses são os estabelecimentos penais. Não vai confundir estabelecimento penal com órgão da execução. Não são as mesmas coisas não, tá? Aqui é onde o preso vai ser alocado. Cada tipo de preso vai ser alocado. Então bora. Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, penitenciária. Lá do artigo 87. A penitenciária, ela destina um tipo de preso, ó. São os presos condenados. São presos condenados, ou seja, tem sentença definitiva. Beleza? Condenados a pena de reclusão em regime fechado. Em regime fechado. Presos condenados a pena de reclusão em regime fechado. Importantíssimo. Regime fechado. Aí são condenados em regime fechado. Beleza? Aqui aparece o maior rigor penitenciário. Maior rigor penitenciário. Beleza? Ou seja, olha só. Tem que ter condições, vou pegar até uma outra cor aqui, as penitenciárias têm que ter condições de salubridade, aeração, tá um lugarzinho ventiladinho, beleza? Insolação,
Não pode estar pegando o sol lá na cabeça do preso. Tem que ter uma condição térmica adequada. Condição térmica adequada. Beleza? Ah, esse aqui é importante. Área mínima, 6 metros quadrados. Ó, área mínima de cada cela. Ó, 6 metros quadrados. Lembrando que tem que ser cela individual para o vagabundo. Também são dispositivos inaplicáveis, senhores. Porém, temos que saber para a prova. Gente, imagina uma cela individual, tomando os cuidados para salubridade, aeração, insolação, condição térmica adequada e com 6 metros quadrados. Você consegue imaginar isso no Brasil? Pois, ainda mais uma cela individual, é isso que você tem que levar para a prova. E outra coisa, ó. Ó, isso que eu vou pegar aqui, ó. Outra coisa, ó. Os locais têm que ser o quê? Afastados do centro urbano, ó. Locais afastados dos centros urbanos. Locais afastados dos centros urbanos, de acordo com o artigo 90. Então você consegue imaginar isso? Então olha só, falou em regime fechado, você tem que lembrar que é a penitenciária. Tem maior rigor penitenciário. Área mínima de 6 metros de cela individual. Olha que loucura, né? E locais afastados dos centros urbanos aí. Beleza? Então isso é a penitenciária. Beleza? Pode ser masculina e pode ser feminina. Tranquilo? Tranquilo. Só para observação, para finalizar esse conteúdo, tanto a União quanto os estados podem construir uma penitenciária exclusiva para presos em RDD, que você já sabe o que é. Então vamos colocar essa observação aí, ó. Observação, vamos colocar aí, ó. União, estados e o próprio DF poderão construir penitenciárias exclusivas para presos provisórios e condenados submetidos a RDD. Para presos provisórios e condenados submetidos a RDD. Você já sabe o que é, né? Que é regime disciplinar diferenciado. Então é uma penitenciária própria para receber esse tipo de preso. Pode ser construída em cada estado, no DF? Pode, inclusive na União. Beleza, tranquilão, né? Então, penitenciária é isso aí, tá? Isso é a penitenciária. Maior rigor penitenciário, lembre-se. Penitenciário, o bagulho é louco. Beleza? Aí temos a penitenciária feminina. A penitenciária feminina, olha só. Olha aí, ó. Ó, artigo 5º, inciso romano 50. Fala que as presidiárias serão assegurado condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. A Constituição fala que período é esse? Não, que fala é a LEP, que é no mínimo de 6 meses, mas a própria Constituição Federal não fala. Então vamos lá, vamos debruçar sobre isso. Vou pegar aqui, bora. Então olha só, as penitenciárias femininas, o que elas precisam ter? Bom, precisam ter seção para gestante e a parturiente. Tem que ter seção para gestante e parturiente. Tem que ter um local específico para elas. Tem que ter o quê? Tem que ter creche para as crianças maiores de 6 meses até 7 anos. Isso aqui é importante, ó. Creche dentro da cadeia? Dentro da cadeia. Ó, para crianças maiores de 6 meses. Por que até 6 meses? Porque até 6 meses está com a mãe. Tá? Depois disso fica na creche. Maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Presta atenção nisso, olha só. Até 6 meses de idade, fica lá com a mãe sendo amamentada.
Depois de 6 meses até 7 anos, fica na creche, dentro da própria cadeia, tá? E essa creche aí, olha só, vamos colocar aqui, ó. Para que tipo de criança? Vou colocar aqui, ó, crianças, vamos colocar desamparadas. A mãe tá presa, né? Desamparadas. Desamparadas e a responsável tá presa, claro. Beleza. Quais são os requisitos para essa creche? Quais são os requisitos? Vou pegar uma outra cor aqui. Quais são os requisitos? Estou falando da creche, né? Quais são os requisitos para ter essa creche aí para essas crianças? Olha só, requisitos são 2. Primeiro requisito, tem que ter atendimento por pessoal qualificado, não é qualquer pessoa não, tá? Então é atendimento por pessoal qualificado. Segundo, horário de atendimento adequado à criança e à sua responsável. Horário de atendimento adequado à criança e sua responsável. Beleza? Esses 2 requisitos aí. Aqui eu quero lembrar que vigora um princípio que nós já comentamos outra vez. É o princípio da integridade do menor. Integridade do menor. Estamos falando aí das penitenciárias femininas, tá bom? Então, penitenciária feminina é isso daí, tá? Se liga nessas condições. Agora vamos falar da colônia agrícola industrial ou similar do artigo 91. Olha só, colônia agrícola industrial ou similar destina-se a que tipo de preso? Isso é que você tem que saber, ó. Se a penitenciária é para o preso em regime fechado, aqui, ó, é cumprimento de pena em regime semiaberto. Em regime, ó, semiaberto. Semiaberto é aqui. Beleza? Regime semiaberto. Tranquilo? Então, olha só. A colônia agrícola industrial e similar é presa em regime semiaberto, que pode ter alojamento individual ou coletivo. Então, olha só. Alojamento dentro da colônia. Alojamento pode ser tanto individual, mas também pode ser coletivo, tá certo? Desde que respeitadas as condições de salubridade. Claro. Olha só, requisitos das dependências coletivas, tá? Vou colocar assim, ó. Vou pegar aqui uma outra cor. Se for coletivo, tem que ter requisitos. Quais são esses requisitos? São 2 também. Primeiro requisito é seleção adequada dos presos. Não é colocar qualquer preso com qualquer preso, não. Seleção adequada dos presos. E, segundo, lotação máxima que atenda à individualização da pena. Não pode estar muito lotado, não. Uma lotação máxima que atenda à individualização da pena. Beleza. Tranquilo? Então, ó, cuidado, ó. A penitenciária masculina é para que tipo de preso? Penitenciária, preso em regime fechado. E aqui, regime semiaberto. Beleza? Cuidado. Bora lá. Casa do albergado. Casa do albergado. Bom, a casa do albergado é para que tipo de pena? Que tipo de pena? Regime aberto. Então, ó. Cumprimento de pena em regime aberto.
Beleza? Só isso? Não. Tem aquela galera da limitação do final de semana. Limitação de final de semana. Final de semana. Às vezes o cara tem que ficar detido só no final de semana. Tem também os carinhas dos egressos, que nós sabemos quem são, do artigo 26. Tudo vai para lá. Beleza? Aqui é o seguinte, é como se tivesse lá, ó. Quer ver, ó? Vem comigo aqui, é como se fosse assim. A penitenciária tem maior rigor. Colônia agrícola industrial e similar tem menos rigor. Aí chega aqui na casa do albergado, eu tiro quase todo o rigor. Porque o cara tá solto, só vai lá para dormir. Ou seja, o Estado vai confiando paulatinamente no apenado. São etapas de cumprimento de pena. Então, cada estabelecimento prisional é responsável por isso. Lá da penitenciária, com ultra mega rigor, colônia agrícola industrial e similar, o cara vai plantar, o cara vai ficar ali o dia inteiro mais solto, até regime aberto aqui, a chamada casa do albergado. Então vamos se ligar nisso aí, tá? Olha só, aqui tem uma coisa importante, o prédio tem que estar no centro urbano, tá? Aqui, ó, prédio no centro urbano, para facilitar a ida e a vinda do vagabundo, tá? Separado dos demais estabelecimentos, claro. Separado dos demais estabelecimentos. Beleza? Também, olha só, ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Porque o cara já está solto praticamente, né? Vai lá só para dormir. E cada comarca deverá ter pelo menos uma casa dessa. Então, cada comarca deverá possuir pelo menos uma casa. Beleza? Qual que é a composição do estabelecimento? Composição do estabelecimento. Vou colocar aqui, ó, do estabelecimento. Bom, olha só, tem que ter, vou pegar aqui, tem que ter aposentos para acomodar os presos, aposentos para acomodar os presos. Tem que haver também local para cursos e palestras. Local para cursos e palestras. E tem que haver também local para fiscalização e orientação. Local para fiscalização e orientação. Beleza, né? É a etapa final do cumprimento da pena, né? Então, devagarzinho vai confiando aí no vagabundo, é ou não é? Beleza. Aí, vamos lá, nós temos aqui também o centro de observação, lá do artigo 96, também é um estabelecimento prisional. Centro de observação é o seguinte, olha só, esse centro de observação é justamente para exames gerais aí. Então, olha só, quando chega no estabelecimento prisional, o cara chega, ele é atendido, o vagabundo chegou, vou pegar aqui, ó, aqui a comissão técnica de classificação é na chegada, ou até vou até colocar melhor, é na inserção ou no acolhimento do apenado. O apenado chegou no estabelecimento prisional, a CTC vai, obviamente, receber ele. Aqui vai garantir a individualização da pena. Individualização da pena. Beleza? Tranquilo? Aqui é na CTC mesmo, tá? Comissão Técnica de Classificação. Então o cara chega, a gente já falou em outro momento, mas vale aqui ressaltar, quando o cara entra, tá no artigo 5º até o artigo 9º, você vai ver sobre a CTC. Então, e a composição dela, você lembra? Diretor do estabelecimento preside,
psiquiatra, psicólogo, assistente social e no mínimo 2 chefes de serviço. Essa galera vai nortear a execução penal, é a CTC. Ela vai nortear a execução penal, vai verificar os aspectos do preso na chegada do ambiente prisional, passar as regras da casa pro cara, ó, aqui é assim, aqui é assado, vai ter que fazer assim, tal e tal, vai passar as regras e vai triar o cara, vai verificar se o cara tem aptidão para o trabalho, se o cara integra uma facção criminosa, se o cara tem propensão sei lá, a ser maluco, coisa doido, o cara quer matar, não sei, tem que triar o cara ali, fazer o exame necessário para orientar como será a pena. Então é no início. A CTC muitas vezes não tem ou não dispõe de meios técnicos para isso, ou exames técnicos mentais para isso. E ela pode recorrer a esse cara aqui, que é o Centro de Observação Criminológica, COC. E esse Centro de Observação Criminológica é justamente para isso, para fornecer atributos ou fornecer subterfúgios técnicos para quem? Para a CTC, laudos, pareceres. Aí o cara olha e fala, esse arrombado aqui é maluco. Então, tá entendendo? Então, onde é que vai arrumar isso daí? No Centro de Observação Criminológica, que é um local próprio, que vai justamente o quê? Verificar o grau de sanidade mental dos presos. Então, por que eu estou falando da CTC? Porque a CTC ela não pode ser confundida com a Central de Observação Criminológica. A CTC é quando o camarada chega no ambiente prisional. E a Central de Observação Criminológica é quando o camarada durante a execução penal. Tá entendendo? Então vamos colocar aqui, ó. Aqui acontece, ó, durante a execução penal. Beleza? Tá certo? Para verificar o quê? A periculosidade do apenado. Ó a diferença. Beleza? Vai ver se o cara é maluco mesmo, se ele é doidão mesmo das ideias. Tá certo? E o que está por trás é uma ciência chamada criminologia. O que é criminologia? É uma ciência que mantém definidos o objeto, método e finalidade. Qual é o objeto da criminologia? O delito, o delinquente, a vítima e o controle social. A influência que o crime tem na sociedade. Então, a Central de Observação é justamente esse tipo de órgão aí, dado o artigo 96. Tá certo? Vamos para essas observações gerais aí, ó. Como a gente sempre está fazendo, ó. O Centro de Observação faz exames gerais e o criminológico. Faz exames gerais e criminológico. Exames gerais e criminológico. Beleza? Também resultados, são enviados os resultados para a CTC, nós já falamos disso. Enviados os resultados desses exames para quem? Para a CTC. Tá? Nós já falamos, é Central de Tratamento Criminológico, Central de Acolhimento aí, né? Para individualização da pena. Beleza? Então, durante o acolhimento, tá? Beleza. Para a CTC. Beleza. E também, veja bem, olha só, aqui uma outra observação, ó, é instalado em unidade autônoma, em um anexo, no estabelecimento prisional, tem que estar separado, ó. Então, olha só, tem que estar instalado em unidade autônoma. Em anexo ao estabelecimento penal. Local separado. Beleza? E também, se não tiver essa central de observação criminológica, pode ser feito pela própria CTC. Ó, na ausência, se não tiver essa central de observação aí, ó, na ausência da Central de Observação Criminológica, os exames podem ser feitos pela CTC, tá certo?
Tranquilo. Então, só para a gente garantir essas observações aí. Show de bola. Aí nós temos também aqui, ó, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Ó, não precisa nem dizer, os presos que estão mentalmente comprometidos, né? Então, que tipo de preso é esse daqui? Destina-se a que tipo de preso? Os caras que estão inimputáveis, semi-inimputáveis, né? Olha só. Então, vamos lá. Aqui, vamos colocar logo essas observações aqui, ó. Que tipo de preso? Ó, destinado, vou colocar bem aqui mesmo, ó, destinado aos inimputáveis e semi-inimputáveis. Inimputáveis, tá? Tá lá no artigo 26, beleza? Tranquilo? E outra coisa, exige condição mínima de salubridade, tá? Mas não há exigência de cela única individual, não, ó. Vamos colocar aqui, ó. Exige-se condições mínimas de salubridade. Mas não há exigência de cela individual. Beleza? Mas não há exigência de cela individual. Tá? Então, o que é inimputável? Vamos colocar aí, ó. É isento da pena o agente que, por doença mental, tá lá no Código Penal, tá? Ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento. O cara não sabia o que estava fazendo, esse aí é o inimputável. Aí, beleza? Tranquilo? Ó, sujeito a essas medidas de segurança, que são elas, ó, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, na falta dele, estabelecimento adequado, ou sujeição de tratamento ambulatorial. E o artigo 97 fala que se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação, se todavia o fato previsto for crime, for punível com detenção. Poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então perceba que é um local específico para ter algum problema mental. É o antigo manicômio, falava-se manicômio, tá certo? Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu colocar a observação aí, ó. Só uma observaçãozinha que eu vou colocar aqui nesse finalzinho aí, ó. Olha só, que para ser internado é obrigado fazer exame psiquiátrico. Vou colocar essa observação aí, ó. Para ir para esse local, ó. Para ser internado, senão a pessoa mete o cara lá e acabou. Para ser internado, colocar aqui, exige-se condições mínimas, não, é obrigatório exame, é obrigatório exame, não vai internar o cara de qualquer jeito, né? Psiquiátrico. É obrigado a ter exame psiquiátrico aí. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, tranquilo, pessoal? Só algumas observações aí em geral, tá? Então, olha só. E aí você viu falar que tem tratamento ambulatorial e tem o hospital de custódia, né? Então, o artigo 100 fala isso, cara, ó. O que o artigo 100 da LEP fala? Fala o seguinte, ó. Artigo 100 da LEP. Nós temos o seguinte, nós temos o tratamento ambulatorial, você vai ver aí, ó, ambulatorial. Aí, olha só, nós temos aí também o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né? Nós temos aí, ó, o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Beleza. Olha só uma coisinha aqui. O ambulatório, ele destina-se ao quê? A casos mais brandos. É mais brando que a internação. Coloca aí, ó. Mais brando que a internação. Beleza? É mais brando que a internação. Tranquilo?
Tranquilo. Aí por último nós temos a cadeia pública. Cadeia pública é fácil você entender, que destina que tipo de preso? Preso provisório. Então olha só, vamos colocar aí, ó, recolhimento de preso provisório. Inocente preso. Recolhimento de presos provisórios. Recolhimento de presos provisórios. Beleza? Aí olha só. Pelo menos uma cadeia pública por comarca. Pelo menos. Deverá ter pelo menos uma cadeia pública por comarca. Beleza? E esse local tem que ser instalado próximo ao centro urbano. Então tem que ser instalado próximo ao centro urbano. Por quê? Porque o cara, não tem muito prejuízo para ele, né? Nem para a família, não é verdade? Então perceba aí que nós falamos aqui agora de todos os estabelecimentos penitenciários e o que você precisa saber para a sua prova. Cara, é uma lei longa, é uma lei densa, uma lei repleta de jurisprudência e doutrina. Eu estou aqui trazendo para vocês tudo que eu já vi nas provas, que eu resolvo centenas de questões justamente para isso. Tem uma boa base para vocês. A gente encerra a aula 7 por aqui e eu te espero na aula número 8. Fiquem todos muito bem e até lá!